Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Olá! Mais uma semana estamos aqui de novo com vocês. Programa Medicina Humanizada com o Dr. Pedro Caçador, trazendo informações pertinentes e importantes para a sua saúde. Essa semana vamos abordar o terceiro pilar da boa saúde. Já falamos de comida, falamos de atividade física e agora vamos falar de sono. Não deixa ninguém dormir aí não, tá? Muito bem, vamos falar então do sono, a parte muito importante do nosso dia que a gente costuma não pensar muito nela. Mas na verdade, a nossa vida é dividida em duas partes, obedece um ciclo, dia, noite, luz, escuridão. A gente vive, eu costumo dizer, durante o dia, no império da adrenalina. Ou seja, reação de luta ou fuga, preparado para lutar, para fugir, para correr atrás do estresse do dia a dia. E aí vem a noite, a escuridão. Nós vamos para o império da melatonina. É o outro hormônio que, produzido à noite, faz a gente adormecer, desligar. Quando a gente desliga, adormece, o nosso corpo não para, na verdade, ele muda o sentido dos trabalhos. Aqueles trabalhos de agitação, de correr, de pular, de movimentar, é substituído por um trabalho de reparação, de conserto. Tudo aquilo que foi lesionado, que foi machucado durante o dia, o sofrimento que as células, que os órgãos sofreram, vão ser consertados, vão ser reparados durante o sono. O coração fica bem lento, a respiração fica lenta e o corpo meio que para poder fazer esse processo de reparação, de conserto. Isso acontece à noite por ação da melatonina e do hormônio do crescimento. O sono não é uma coisa só. O sono, na verdade, tem fases. Tem uma fase mais profunda, uma fase mais superficial. Tem uma fase onde a gente sonha, que é o chamado sono REM. REM vem de movimento rápido dos olhos. Você já viu uma pessoa dormindo que os olhos ficam mexendo? Ela está no sono REM, ela está sonhando, que é importantíssimo para equilibrar o nosso psiquismo, as nossas emoções. Aquelas emoções que durante o dia a gente não teve como trabalhar adequadamente, no sono, com a liberdade dos sonhos, elas são trabalhadas. Durante o sono, a gente constrói memória. Tá? Coisas que a gente viveu durante o dia, durante o sono é que elas são fixadas. Então, uma noite bem dormida é muito importante para memorizar, para gravar na memória mais profunda, mais guardada, mais fechada, fatos da vida cotidiana. Então, sono é importante para estudantes, sono é importante para idosos, para preservar a memória. Para uma boa qualidade do sono, algumas coisas são importantes. É importante a duração. Quantas horas de sono? A gente geralmente necessita em torno de 7, 8 horas. Eu estou falando de adultos. Uma criança geralmente dorme 18 horas. Um idoso dorme menos. É uma coisa interessante. Quanto mais a gente vive, menor é o tempo de sono. É só comparar o sono de uma criança e o sono de um adulto. Duração é importante. Profundidade do sono também é importante, apesar dela variar nas fases, é importante que tenha todas as fases. Alguns medicamentos, por exemplo, os diazepínicos, que são usados como calmante, como remédio de dormir, eles alteram essa profundidade do sono, eles alteram essa arquitetura do sono. A pessoa dorme, mas não faz todas aquelas fases e com isso não tem um sono reparador. Muitas pessoas têm dificuldade para iniciar o sono. Deita, não dorme. Quando dorme, dorme o resto da noite. Tem aqueles que deitam, dormem, mas acorda várias vezes à noite. E tem aqueles que deita, dorme, acorda de madrugada e não dorme mais. Cada uma dessas situações merece um cuidado, um tratamento, uma abordagem diferente.
O sono muitas vezes é estudado através de um exame que é a polissonografia, que vai determinar muito da qualidade, do tipo do problema que está acontecendo, mas muitas vezes uma boa conversa já é suficiente para esclarecer muita coisa. Uma noite mal dormida afeta enormemente o metabolismo e a saúde de modo geral. Mas um dos setores mais afetados pelo sono, pela falta do sono, é o coração. A hipertensão são doenças do coração. E para isso, eu vou chamar agora no próximo bloco a cardiologista doutora Thalita para falar sobre essa relação entre o coração, a pressão e o sono. Vamos a mais uma pergunta que nos manda um telespectador de Vila Velha, Tiago. Ele pergunta: é possível prevenir o infarto? Sim, é possível, graças a Deus. É para isso que eu trabalho há mais de 40 anos. Te garanto que é muito melhor, muito mais fácil prevenir o infarto do que tratar de um, com certeza. Então vamos lá. Emagrecer, caminhar, fazer atividade física, alimentação saudável, não fumar, não beber. Essa é a receita, tá? Obrigado. Olá, eu me chamo Thalita Casador e estou mais uma vez aqui para falar um pouquinho com vocês sobre sono e coração. A gente já sabe que sono é um assunto extremamente importante e eu venho trazer para vocês um dos principais estudos científicos nessa área. Um estudo britânico com 2 milhões de pessoas concluiu que os trabalhadores noturnos, eles têm uma chance de ter problemas no coração, problemas na coronária do coração em mais de 40% quando comparado com os trabalhadores diurnos. Tamanha a importância da gente ter uma boa regularidade do sono e um sono reparador. Essa privação de sono no período noturno afeta diretamente o nosso humor, a capacidade de concentração e dá uma sonolência diurna. Tudo isso e outros fatores internos de metabolismo, de hormônio, afetam o nosso sistema cardiovascular, o nosso coração. E com isso, aumenta muito o risco da pessoa se tornar hipertensa, ter pressão alta, aumenta o risco do coração dela crescer, insuficiência cardíaca, aumenta o risco de arritmias, a principal delas, fibrilação atrial, aumenta o risco de AVC, inclusive, e de infarto. Por isso, é tão importante a gente ter uma boa noite de sono. Gente, distúrbio de sono não é só quando a pessoa está dormindo, não. Quando a pessoa está acordada, mas está com sonolência diurna, irritabilidade, qualquer coisinha que encosta dorme, e principalmente o ronco à noite, isso tudo faz parte de algumas síndromes, e a principal delas é a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono, que é a principal delas, está diretamente ligada com problemas no coração. É uma doença sistêmica, porque ocorre uma dificuldade do oxigênio entrar pelas vias aéreas. Essa obstrução faz pequenos despertares e a pessoa nem percebe que ela acordou durante o sono muitas vezes, mas esses pequenos despertares acabam atrapalhando o fluxo do oxigênio dentro dos tecidos e isso faz sobrecarregar o coração. Por isso que a apneia do sono causa problema do coração e é tão importante a gente saber dessa associação para a gente evitar os problemas que o coração dá lá na frente. Se você convive no mesmo espaço de uma pessoa que ronca, cuidado, esse pode ser um dos menores problemas dela, porque a apneia do sono está intimamente relacionado com pressão alta. Paciente com pressão alta, paciente hipertenso, mais de 50% deles têm apneia obstrutiva do sono. E essa relação, ela é tão séria e tão importante que a gente sempre tem que investigar a pessoa que ronca, porque isso pode estar causando a pressão alta dela. E por isso é importante a gente entender o ronco, a sonolência, os distúrbios do sono como um todo, porque ele pode acabar atrapalhando o seu coração também. Então, vamos fazer um check-up. Você sabia que durante o sono, de madrugada, sua temperatura cai 1 grau? Além disso, a pressão cai.
o coração fica lento e você respira mais devagar. Tudo isso tem uma causa e um propósito. O metabolismo fica lento para que seu corpo se recupere. É como se você estivesse na oficina, em manutenção, paradinha enquanto suas células trabalham para recuperar e reparar tudo que foi danificado pelo estresse do dia anterior. E você acorda renovado. Estou de volta depois dessa participação de doutora Thalita, que muito enriqueceu o nosso programa. Lembrando, o objetivo do nosso programa é trazer a medicina numa linguagem acessível, fazer a medicina que você entende. Esse é o nosso objetivo. Hoje estivemos aqui com a doutora Thalita. Espero em breve contar com outros profissionais também, trazendo informações, cada um no seu campo. Mas estamos falando de sono. Vamos voltar à história do sono, porque não acabou não, tem mais. Além da sua participação no aparelho cardiovascular, já falei da memória, tem outras coisas, tá? O sono, ele é muito importante também na regulação do nosso metabolismo, porque durante o sono se produz hormônio do crescimento, se produz melatonina, se produz leptina, que é um hormônio que muita gente nem conhece, que está envolvido na saciedade, naquela sensação de satisfação depois que você come. Portanto, é muito importante na regulação do peso. Vocês já observaram que quando você tem uma noite mal dormida, no dia seguinte dá uma fome danada? Pois é porque mexeu na produção de leptina. É porque mexeu também no seu mecanismo de recompensa. Você não dormiu bem, o seu cérebro está cansado, ele quer uma recompensa e pede comida, que é uma recompensa. Então, interfere no processo de emagrecimento. Dormir cedo, acordar cedo é muito importante no processo de emagrecimento. É muito importante no envelhecimento. Melatonina e hormônio de crescimento, que são produzidos à noite, ajudam a manter uma pele viçosa, uma pele bonita. Então, dormir mal envelhece, dá ruga. Se você não se preocupou com a pressão alta, começa a preocupar, porque dá ruga. É muito alto a incidência de depressão em pessoas que têm o sono ruim, que não dormem bem. Apesar de que aí até você tem aquela que vem primeiro, porque o distúrbio de sono aumenta a depressão. Pessoas com depressão costumam ter problemas de sono. Fica até difícil qual que veio primeiro, mas a verdade é que a relação entre os dois é muito grande. E para o pessoal que malha e está querendo ganhar massa muscular, está querendo ficar fortinho, onde é que o sono entra? Entra sim, é fundamental. Por quê? Porque para ganhar massa muscular, para aumentar a musculatura, tem 3 coisas que são fundamentais. A primeira é a alimentação, é proteína. Músculo é feito de proteína, então tem que comer muita proteína, senão não forma músculo. A segunda é o exercício, é a musculação, é pegar peso, porque o músculo precisa ser estimulado para poder crescer, senão ele fica lá quietinho na dele, não vai crescer de graça. Você tem que fazer um esforço, tem que estimular, fazer exercício de peso. E terceiro é o sono. O sono é fundamental no processo de ganho de massa muscular e isso muitas vezes é esquecido. O cara malha, toma um monte de suplemento, come uma dúzia de ovos e mais não sei o que e vai tomar cerveja e dormir 2 horas da madrugada. Não vai ganhar músculo, vai ficar doente. Por que o sono é tão importante para o ganho de massa muscular? Porque o músculo é feito durante o sono. Lembra que eu falei daquela história ali do sono reparador, que durante o dia a gente agita e que à noite é que acontece a reparação? Pois é, exatamente isso. O músculo é lesado durante o dia pelo esforço, pela malhação, e à noite, sob a ação de melatonina e hormônio do crescimento, é que as células musculares são consertadas, são reparadas, e aí elas crescem e acontece a hipertrofia muscular. Então, se você está querendo hipertrofia, exercício, proteína e sono. Assim finalizamos o nosso programa.
E chegamos ao fim de mais um programa Medicina Humanizada. Dessa vez falamos do sono e sua importância. No próximo programa falaremos de alimentação, alimentação para o verão. Eu convido vocês, logo em seguida, encerrando o programa, para que participem no meu Instagram, @drpedrocasador, numa participação de perguntas, num programinha de pergunta e resposta. Faça a sua pergunta, eu estarei lá para responder. Porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.